Ok, Sérgio, obrigado. Dentro dos nossos temas ao longo das últimas semanas, né, e também podemos dizer que das próximas, nós estamos respirando esse clima a que somos convidados, que é o clima da paz, né? No mês de novembro do ano passado, tivemos, entre outros percursos de violência espalhados por esse mundo afora, os atentados terroristas de Paris, seguidos de outros aqui e ali, em que vamos acompanhando, e provavelmente nunca estivemos num momento em que nós suplicamos, em que nós pedimos, em que nós tanto ansiamos cada vez mais por paz. Paz. E na última semana estivemos, dentro do contexto da violência doméstica, observando quando a ausência de paz, quando a presença da violência, da dor, da agressividade encontra-se dentro dos nossos lares. Há 2 semanas atrás, o contexto da violência social, a violência nas ruas, a violência pelo mundo afora. Nós fazemos uma pausa para buscarmos essa personagem da nossa noite de hoje, que é Gandhi, e a sua mensagem da não violência. Ele percebia que o mundo era tão agressivo, era tão violência, que seria quase que com uma ousadia pedirmos paz. E assim ele traz uma proposta diferente, que seria a proposta da não violência. E como é que ele acabou por implantar isso, né? Gandhi, que nasce na Índia, né, no seio de uma família hinduísta, né, numa altura em que a Índia ainda era uma colônia britânica, e cresce dentro daqueles valores culturais, dentro daquela sociedade, o domínio britânico em todas as manifestações da Índia, e como hábito do próprio povo indiano, da altura, da sua cultura, ele aos 13 anos, num acordo de família, ele já estava propriamente assim casado, né? Dentro dos hábitos, quando atingiam aquela idade, as famílias entravam num acordo de conformidade com a sua classe social, porque na Índia ainda hoje é assim, tem a questão das castas, né? Quem é nobre, quem é pária, nasceu pária, vai morrer pária, nasceu nobre, vai morrer nobre. Não adianta que você não tem condição de mudar de situação social. E é nesse contexto que esse jovem vai recebendo dentro do hinduísmo as suas orientações. Mais tarde, atingindo a adolescência, ele tem a oportunidade de estudar, e a sua família, seu pai era um político na região, e conseguiu que o filho fosse até o Reino Unido poder estudar. Ele acaba por conseguir conquistar a licenciatura em Direito, forma-se em advocacia, um homem de justiça, um homem de leis, um homem que conhecia muito bem o meio em que deveria se orientar pela questão das leis, e ele, após concluir o seu curso, ele retorna, não propriamente para a Índia, mas ele vai para a África do Sul. E na África do Sul, que já naquela altura, né, e de uma forma muito mais pesada,
havia a questão da segregação racial, né? Brancos e negros não tinham os mesmos direitos, né? É bastante conhecida algumas fotografias dessa época, tanto na África do Sul quanto na Índia, em que haviam alguns transportes em que você encontrava escrito somente para europeus. E quando Gandhi, já como advogado, retorna à África do Sul, ele observa essa luta pela questão racial, ele ali é tocado, de alguma forma, pela questão da injustiça. Ele que havia estudado direito, ele que é advogado que era, começa a questionar essas situações. O mesmo tema que vai inspirar Gandhi foi o mesmo que inspirou Martin Luther King, foi o mesmo que inspirou Nelson Mandela e que foi inspirando outros pacifistas pelo mundo afora. Gandhi, ele mais tarde acaba por ser chamado de Mahatma, que quer dizer grande alma, grande espírito, nobre espírito. E no seio onde conviveu, ele fica sendo conhecido como Mahatma Gandhi. Depois de estar na África do Sul, ele vai para a Índia. Voltando para a Índia, a Índia ainda era, nesta altura, uma colônia britânica, em que toda a determinação que era realizada, os indianos e aqueles que ali se encontravam, obrigatoriamente tinham que acatar. Então ele começa aproveitando momentos pelo mundo afora, como a Primeira Guerra Mundial, como a Segunda Guerra Mundial, ele começa a contestar a soberania do domínio inglês. E ele faz uma proposta para poder lutar pela independência da Índia. E muitos de nós poderíamos perguntar assim, mas como é que ele vai lutar sem pegar em armas? Como é que ele vai lutar, né? Sem disparar um tiro, sem promover mortes, sem criar dor, sofrimento? Então ele lança a proposta da não violência. Existe uma curiosidade, né? Se nós pegarmos aí a data de nascimento e morte de Mahatma Gandhi, que ele renasce em 1869, por uma simples curiosidade, 6 meses depois de Allan Kardec ter desencarnado. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ver aquela mensagem sobre a paciência, quando vai ver aquela mensagem sobre o homem de bem, missão do homem inteligente na Terra, e nós começamos a observar, né, ver que quando Kardec retorna para o mundo espiritual, né, Gandhi estava chegando, né? Destaca-se como um líder pacífico, indiano, né? A Índia da altura tinha um contexto social em que predominavam, sobretudo, né, aqueles que eram seguidores do hinduísmo, como ainda hoje, e aqueles que eram seguidores de Maomé, que eram muçulmanos, hinduístas e muçulmanos. Perguntávamos assim, olha, cristãos, era minoria. Tá? Mais tarde, depois, nós vamos observar que ainda existem pontos de contatos muito interessantes, né, de Gandhi com o próprio cristianismo. E essa personalidade de luta da independência da Índia faz esse projeto de não violência. Então, como é que ele lutava, se ele não pegava em armas? Então, um dos recursos que ele utilizava, eu não sei se hoje nós encontraríamos grandes adeptos, tá bem? Era o jejum, tá bem? Era fazer greve de fome.
ficar sem comer. Já tem gente me olhando e dizendo assim, eu ia embora em 3 dias, né? Caía para o lado, não aguentava, né? Então ele fazia jejum. Alguns perguntarão assim, mas o que o colonizador vai se preocupar se o indivíduo deixa de comer, né? Ele não vai resistir, ou ele adoece, ou ele morre das consequências do próprio jejum e pronto. Mas alguns professores, alguns filósofos, tá, estudiosos do hinduísmo, da própria prática do jejum, eles dão a explicação de que quando eu deixo de comer, quando eu me imponho, né, a ausência da alimentação, quando eu estou fazendo este sacrifício como forma de luta, tá, eu estou também impondo um sacrifício àquele que é causador da minha dor. Então aquilo simbolizava uma certa intimidação para aquele que dominava, para aquele que tinha força, no caso, né, o povo britânico. Ele utilizava também uma forma de luta, ele apregoava, que era você não retribuir a violência. Tá? Não pratique a violência. Não seja violento, não seja agressivo. E ele defende, por exemplo, que os indianos não deveriam pagar impostos aos britânicos. E aí havia retaliação, né? Chega ao ponto, né, a Índia, que é um país que tem o litoral que tem, não poderia retirar o sal dos seus mares para utilizar o sal. Era obrigada a comprar o sal aos britânicos. Impunha que o povo indiano, se quisesse se vestir, teria que comprar a sua roupa, o seu vestuário, às indústrias britânicas. Então Gandhi, além do jejum e além da não violência, do não pagamento de impostos, então, numa certa altura, ele proclama uma marcha até o litoral. Vamos fazer uma manifestação pacífica. E o que o senhor vai fazer? Nós vamos marchar daqui, da cidade, até o litoral, até o mar. E o que vocês objetivam com isso? Demonstrar, né, ao poderio britânico que nós nos recusamos a ter que comprar o sal deles quando nós podemos extrair o nosso próprio sal e sermos obrigados a lhes pagar. Então ele faz uma marcha que teve a extensão de onde ele estava até o mar de mais de 300 quilômetros. Faz essa marcha, e aonde ele ia passando, e ele ia pregando, ele ia lançando o projeto da não violência, as pessoas iam se consorciando, e aquilo que era uma marcha pacífica, daqui a pouco já tinha uma multidão, né? E cada um que o seguia à sua maneira, a seu modo. No outro momento, ele exorta a todas as famílias que não comprassem qualquer vestuário. E como é que a gente vai fazer quando ficarmos sem roupa? Vamos voltar a tecer as roupas em casa. Então ele próprio começou a tecer. Vocês imaginem, né? Os mais antigos aqui, que ainda se recordam desse tempo, imaginem todas as roupas confeccionadas, né, em casa. E não vamos comprar roupa aos britânicos. Então isso foi gerando um processo de convulsão social, de questionamento. A certa altura ele é preso, condenado, né? Fica preso durante cerca de 4 anos. Né? Ele preso dava mais trabalho do que cá fora, resolvem soltá-lo, ele volta para o meio do povo e vai, através desse projeto de sensibilização, convidando as criaturas a buscarem pelos seus objetivos, pelos seus ideais, sem serem violentos, sem serem agressivos. É natural, né,
diga-se de passagem que, pelas contas, né, 1/5 a 1/6 da população mundial estava lá, nesse espaço territorial, né, que Gandhi conduzia, através da sua serenidade e da sua paz, ele conduzia quase que 1/5, 1/6 da população mundial. Nesse processo, ele foi gradualmente, sobretudo nos momentos de conflitos mundiais, durante a Primeira Guerra Mundial e sobretudo durante a Segunda Guerra, quando a Inglaterra estava mais vocacionada para as questões na própria Europa, para poder lutar pela independência da Índia, né? E isso, com o tempo, acaba por ocorrer em 1947. Tão pouco tempo, né? A gente acha, né? Alguns aqui que já na escola estudaram e aprenderam a Índia como um país livre, né? Mas é desde 1947 que a Índia tornou-se independente. E isso não foi de uma forma pacífica, apesar de Gandhi. E por que isso não foi de uma forma pacífica, apesar da sua mensagem ser de não violência? Porque, como eu disse há pouco, né, a Índia predomina os hinduístas e predomina os muçulmanos, tá? E o que ocorre? Havia um conflito muito grande. E lá pelas tantas, talvez movida por interesses, né, não só, então vamos dar independência a vocês, mas vocês precisam se organizar de outra forma. Fica a Índia como um país, né, aonde vão ficar os hinduístas, e vamos criar um novo país, o Paquistão. E para lá vão os muçulmanos. Tá? Então, para um lado foram os hinduístas, para outro foram os muçulmanos. Aqueles indianos mais radicais, porque existe radicalismo em todo lado, né? Os mais radicais ficaram tocados de uma grande indignação e uma grande revolta com Gandhi, achando que ele não tinha conduzido o processo adequadamente. Então começam a persegui-lo e começam a criar dificuldades nesse processo de serenidade e de emancipação. Um dado muito interessante, porque eu citei há pouco que cristão naquela região do mundo é minoria, né? Mas nesta época havia lá uma religiosa cristã, que para ela o seu modelo era Jesus Cristo. Esta criatura, que ao longo do tempo foi se destacando, né, mais tarde ficou conhecido como Madre Teresa de Calcutá, recentemente santa, né, pela Igreja. E naquele contexto, né, a gente pode perguntar assim, gente, mas num país com milhares de criaturas, com tantos hinduístas, com tantos muçulmanos, o que aquela cristã estava fazendo lá? Né? Ela estava iniciando o seu processo natural das chamadas missionárias da caridade. Há uma passagem interessante, quando ocorre, por volta de 1947, a possibilidade das pessoas escolherem aonde queriam viver, ou ficavam a viver na Índia ou iam para o Paquistão, de acordo com a sua filosofia, com o seu credo, com a sua postura de vida, que Madre Teresa estava recolhendo leprosos, tuberculosos, doentes, tá? Que viviam pelas ruas. E ela, como ela vivia na rua também, ela cuidava deles ali. Eram sem-abrigos, e ela também que se considerava quase uma sem-abrigo no meio deles, procurando minorar as suas dificuldades. Então, nesse momento de quesilha, de ruptura, né,
ela precisava de uma casa aonde pudesse abrigar esses doentes que ela recolhia da rua. Então passou um muçulmano por ela e lhe ofereceu a chave da casa. E ela ficou muito surpresa. Realmente eu estou precisando de uma casa. E o senhor está me oferecendo essa casa? Sim, senhora. Eu estou indo viver no Paquistão, sou muçulmano. A casa eu recebi de Deus, estou devolvendo para ele. Pode ficar. E foi embora. Uma das primeiras instituições que Madre Teresa de Calcutá começa a recolher essas criaturas da rua foi uma casa oferecida por um muçulmano, por um indivíduo que não era cristão. Diga-se de passagem um outro detalhe, que os hinduístas, a grande maioria dos orientais, contrastando conosco no Ocidente, eles são reencarnacionistas. O que isso quer dizer? Eles acreditam na reencarnação. Eu não sabia. Hoje fique sabendo. Eles são adeptos da reencarnação. E quando eles veem alguém sofrendo, que alguns de nós poderá dizer assim na sua concepção cristã, ele está sofrendo porque é a sua cruz. Lá no Oriente eles dizem assim, ele está sofrendo porque é o seu karma, que é uma palavra que quer dizer consequência. É consequência porque a causa está na outra vida. Está leproso é o karma da outra vida. Está tuberculoso é o karma da outra vida. Porque muitos de nós, às vezes, que também acreditamos na reencarnação, nós às vezes vamos deixando que esse conhecimento da reencarnação seja transferido para outras vidas. Quantos de nós dizem, nessa reencarnação eu não vou conseguir não, para a próxima, nessa tenha paciência, não consigo conviver com você, para outra, né? Na outra reencarnação, e a gente está fazendo um monte de programa para as próximas, esquecendo-se do programa que a gente tem para essa. Pode-se dizer que o grande sucesso de Madre Teresa de Calcutá foi justamente olhar para cada uma dessa criatura que estava sofrendo, que ela não entrava na questão, se tinha reencarnação, se não tinha reencarnação, se era cruz, se era carne, ela olhava e dizia assim, nela eu vejo nosso Senhor Jesus Cristo, que disse assim, tudo que fizeres a cada um deste pequenino é a mim que o fazeis. E aí ela renovou a visão espiritual da dor diante daquele seio. Pouca gente foi tão chorada quando desencarnou, quanto Madre Teresa, que recebeu honras de Estado. Às vezes nós ficamos envolvidos com isso, acreditando na reencarnação, falando das outras vidas e tudo, e esquecemos do compromisso que nós temos nessa vida. Gandhi deixou alguns pensamentos que, quando nós paramos para observar, traçando uma ponte entre os seus pensamentos e as suas ideias e aquilo que nós conhecemos dentro da mensagem de Jesus, nós vamos observar que elas estão plenamente de acordo uma com a outra. Eu trouxe aqui alguns, que são os mais conhecidos. Olha, ele dizia que olho por olho e o mundo acabará cego. Você sabe de onde que ele tira isso? Nós vimos aqui algumas semanas atrás. Olho por olho, dente por dente, é a chamada lei de Talião. É uma lei que Moisés evoca no seio do povo judeu. E diz o Evangelho segundo o Espiritismo, Moisés precisou instaurar essa lei em virtude da dureza dos vossos corações.
O povo ainda estava tão bárbaro nessa altura que ele evoca a lei de olho por olho, dente por dente. Cegou, vai perder uma vista. Roubou, corta-lhe uma mão. Apontou, vai cortar o dedo. Falou, vai cortar a língua. Disse que ouviu e é mentira, corta-lhe a orelha. Olho por olho, dente por dente. Durante mais de 1000 anos, no seio do povo judeu, até chegar Jesus Cristo, essa era a lei. Só que essa lei, né, vigora também em muitos países aonde nós encontramos os nossos irmãos muçulmanos. Olho por olho, dente por dente. Fez uma, vai ter que pagar, né? E é por isso que Gandhi recorda essa lei de olho por olho, dente por dente, diz que o mundo acaba cego. Um faz o mal, o outro desconta. Esse daqui também faz, o outro vai e pune. E aquele assim por diante. O que Jesus nos traz no seu conceito? Jesus nos traz uma lei renovadora. Que lei é essa? A lei do amor. A lei do amor. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. E nós não entendemos. Não entendemos que assim, se alguém me agredir, eu vou agredir também. Mas Jesus não disse isso. Para que se você fosse agredido, você não reagisse, você não tomasse uma providência. O que Jesus disse é que se alguém te bater numa face, você não ofereça a face da vingança. Você não fique feliz se algum mal acontecer a quem te agrediu. Você não procure uma oportunidade de se vingar em quem te prejudicou. É a vingança. Olha a outra face. Olha a outra face. Provavelmente uma face do cristianismo aqui com a mensagem de Gandhi. Uma mensagem de quê? Uma mensagem que aborda a questão do perdão. Mas sobre o príncipe da paz, né? Isso está a cargo da nossa Nádia, que vai nos falar isso semana que vem, né? Nós vamos apenas dando aqui uma pincelada e recordando Gandhi. Ele dizia que os fracos nunca podem perdoar. Olha como é que é a nossa visão de perdão. Você me magoou e eu tenho que te perdoar, ou eu posso te perdoar. Então eu vou te dar o meu perdão, que me faz ficar cada vez mais orgulhoso e altivo, e você cada vez mais desgraçado, porque você me feriu. E eu ainda posso dizer assim, não te perdoo. Ou então eu vou negociar. Eu te perdoo, mas você tem que me fazer isso. Estou dando com uma mão, vai receber com outra. Ou então eu perdoo, que não é o perdão de Jesus. Eu te perdoo, mas não esqueço. Estou sempre colocando ali a agulhada. Olha o que Gandhi dizia, que os fracos nunca podem perdoar. Ele dizia que quem perdoa é forte. Quem perdoa é forte. Quem tem capacidade de perdoar, de esquecer, inúmeras vezes quantas forem as necessárias, esse sim é forte. Por quê? Porque ele acaba por vir a desencarnar numa situação de violência. E ele parece que já previa que se a sua morte não fosse através de um ato violento, sua mensagem seria em vão. Olha, e há biografias de Gandhi que diz que ele sofreu diversas tentativas de assassinato. Houve certa vez que atiraram uma bomba num carro, julgando que ele estivesse lá dentro, né? Ele estava no carro que vinha atrás, né? Inúmeras situações em que tentavam alvejá-lo e ele conseguia escapar. E ele dizia que aprendi, através da experiência amarga, a suprema lição. Olha Gandhi partilhando conosco o que ele aprendeu. 2 pontos. Controlar minha ira e torná-la como calor que é convertido em energia.
Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Peguemos o Evangelho segundo o Espiritismo e tem lá uma mensagem muito interessante intitulada A Cólera, a raiva, a ira, em que o Espírito nos diz que a cólera, a raiva, não é uma emoção, uma vibração do corpo. Apesar de a gente dizer, eu fico com sangue a fervilhar, o meu coração dispara, minhas mãos ficam frias e trêmulas, os meus olhos saltam de raiva. E olha o que ele dizia. Ele não dizia que não sentia raiva. Ele que era pacifista, ele que sabia o valor de se autoconhecer e de promover a paz, ele não diz que não tem raiva. Ele diz que foi através de uma experiência amarga. Não foi doce, foi amarga. Controlar minha ira e torná-la como calor, que é convertido em energia. Gente, a psicologia até nos ensina isso. Se você ficar muito triste porque tem um defeito, se você ficar muito triste porque tem uma imperfeição, se você ficar muito abatido, muito deprimido porque você não consegue, a psicologia nos ensina que aquilo que em nós é fraqueza pode ser força. Aquilo que você tem de debilidade pode ser a sua fortaleza. Aquilo que você diz que é incapaz pode ser a sua supercapacidade. Se você tem medo, você pode se converter no corajoso. Se você fala mal, se você é maledicente, você pode se converter naquele que sua palavra ilumina. Se você é aquele que persegue, amaldiçoa, você pode ser aquele que abençoa e que perdoa. Dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. A diferença é que a compreensão daquele momento nos faz tomar decisões diferentes. Daí a gente sugerir. Podem dizer que foi aconselhamento aqui na Casa Espírita. Nunca tome uma decisão debaixo de raiva. Não saia de casa quando você estiver num acesso de cólera. Não se despeça no momento que você estiver encolerizado. Não diga disparate para o familiar, para o vizinho, quando você estiver rubro, repleto de cólera. Deixa a poeira sentar. Pensa, repensa, depois você toma a decisão. Ainda que sua decisão tenha que ser essa. Percebe? Porque quando a gente está enfurecido, a gente toma as decisões debaixo da fúria. E a fúria não é boa conselheira, né? Então são essas as palavras de Gandhi. Ele disse também outras. Olha que sugestão belíssima que ele nos deixa. Olha só. Viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse viver para sempre. Viva como se fosse morrer amanhã. Bem, já que eu vou morrer amanhã, não é? Então o que eu tiver que fazer hoje, a quem eu tiver que pedir desculpa, a quem eu tiver que me reconciliar, né? A quem eu tiver com vontade de visitar, a quem eu tiver com a manifestação de poder ajudar, de poder amparar, de poder... Viva, como diz aqui, como se fosse morrer amanhã. Sem entrar em ansiedade. Porque muitos de nós, ai meu Deus, né? Uma outra personagem do cristianismo nos ensinou isso de uma outra forma. Francisco de Assis estava capinando. Aproximou-se dele, um irmão de ideal, falou: irmão Francisco, o que o irmão faria se soubesse que iria morrer agora? Ele parou de capinar, vislumbrou o céu, pensou e respondeu: continuaria capinando. Francisco de Assis. Olha que Mahatma Gandhi, inspirado pelo hinduísmo, nos diz: viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse viver para sempre. Quando a gente diz assim, na minha idade, eu já não tenho mais nada a aprender,
Com esses anos que eu tenho, eu já não dou mais nada. O que eu ando a fazer aqui? Por que Deus não me leva? Só estou dando trabalho aos filhos, aos netos. Mexa-se, porque você já está se sepultando antes do velório. Levante-se, erga-se. Se você é daqueles que fica assim, eu tenho medo de ter Alzheimer, eu fico muito preocupado de ter uma demência, né? Ocupe então essa cabeça com coisa boa, com coisa nobre. Olha o que Gandhi nos ensinou. Aprenda como se fosse viver para sempre. Aprenda. Ah, imagina na minha idade o que eu vou aprender. O que vão dizer de mim? O que vão dizer de você se você não quiser aprender nada? A temática é a mesma. Aprender. Abrir-se ao aprendizado. Aprender. Nós encontramos por vezes pessoas com 60, 70, 80 anos ou mais, em que começam ali a ler, e daqui a pouco estão conversando e fazendo questões sobre doutrina espírita, sobre vida para além da morte, sobre reencarnação, sobre filosofia, muito profundas. E encontramos outros repletos de cursos, de formações e tudo, mas que se recusam a aprender. Eles produzem, mas somente aquilo. E a mente fixada numa coisa só, ela vai desgastar-se em pouco tempo. Então, quem quiser preservar a cabecinha, aprenda, né? Não precisa aprender só espiritismo. Aprenda jardinagem, aprenda culinária. Eu tenho um programa, antes de reencarnar, eu tenho que aprender a cozinhar. Minha esposa está ansiosa por esse dia, por essa hora. Mas isso é um programa de reencarnação. Já pedi aos mentores espirituais para não me deixar desencarnar antes de aprender a cozinhar, né? Que é uma qualidade, né? Que é uma qualidade. Aquelas que têm um marido que sabe cozinhar, parabéns, né? Parabéns. Então a gente tem que estar aberto a aprender. Olha aí, olha o que Gandhi nos dizia. Temos de nos tornar na mudança que queremos ver. Ele dizia isso. Não espere que sejam os outros a fazerem, os outros a proclamarem. Seja você. Porque olha só, lá na aldeia onde você vive, na vila onde você vive, na cidade onde você vive, quem conhece os problemas de lá é você. Se você atuar, se você agir, se você fizer alguma coisa, em pequenos pontos, numa manifestação aqui ou ali, o mundo vai mudando. Então nós somos essa ação. Vós sois luzes. Brilhe a vossa luz. Foram palavras de quem? Brilhe a vossa luz. Olha aí a nossa luz. Em outras palavras. E Gandhi dizia também, isso é quase revolucionário quando a gente analisa esses pensamentos e essas mensagens, tá? Ele dizia que a lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade sob ângulos diversos. Olha a atitude de humildade desse homem. Ele não dizia que estava com a verdade. Ele dizia que tinha uma parte dela. E que se ele era portador dessa verdade, ele deveria levá-la, fosse a quem fosse. Em outro momento ele dizia, podem me achar uma criatura desprezível, mas a mensagem que ela porta, da não violência, é uma mensagem de renovação e de valor. A lei de ouro do comportamento, todos nós estamos tendo dificuldade de relacionamento do comportamento em casa, na rua, na sociedade, no trabalho, nas amizades, todos nós, ele dá aqui a lei de ouro do comportamento, tolerância mútua. Quando Jesus nos dizia assim, amai-vos,
Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. Ama até aqueles que te perseguem e caluniam. Será que se a gente substituir, em muitos momentos, a palavra amor, a gente não vai viver melhor? Eu não consigo amar o meu irmão, porque eu tive um problema com ele, de herança, de bens materiais, ele me prejudicou, então eu vou tolerar meu irmão. Ele não é o irmão que eu gostaria que ele fosse. Provavelmente eu também não sou o irmão que ele gostaria que eu fosse. Mas eu vou tolerar. E quando eu tolero, eu amo. Eu vou tolerar aquele filho difícil. Eu vou tolerar aquele patrão impertinaz. Eu vou tolerar. E na medida que eu tolero, gradativamente, eu estou agindo sem violência. Eu estou agindo no sentido de ser um pacifista, no espaço, no local onde eu posso atuar, onde eu posso agir. Em outras palavras, nós poderíamos até dizer, quem não tolera, não é tolerado. Amigos, amigas, quem não tolera, quem tem o pavio curto, quem explode por tudo e por nada, quem tem o nariz empinado, quem não tolera, não é tolerado. Não é tolerado pelos outros e não é tolerado pela vida. Porque muitas das vezes aquilo que a gente diz que não faz, que não aceita, a vida se organiza em nos colocar numa situação em que nós já não teremos escolha. Hoje, às vezes, a gente pode escolher. Amanhã ou depois a gente não tem escolha. Então, a lei de ouro do comportamento, palavras de Mahatma Gandhi, é a tolerância mútua. Quando ele proferiu isso aqui, provavelmente ele estava conversando com hinduístas e muçulmanos. Nós temos que ter a independência, mas não pode haver separação de país. Você tem que lutar mais, você não pode fazer isso, E ele ali, imagina, tentando fazer com que esses dois grandes grupos se entendessem e procurando se entender com o Reino Unido. Imagina. Até o ponto em que ele consegue a independência da Índia em 1947. E como ele dizia, é nessa altura que um hinduísta, alguém que tinha o mesmo credo dele, que interpretava o hinduísmo numa outra vertente, considerado um radical, não se poderia ceder, que no meio de um estádio lotado, puxa de uma arma de fogo e lhe alveja o peito. E as suas últimas palavras, segundo os seus biógrafos, segundo aqueles que presenciaram o momento, ó Deus! E parte de volta para o mundo espiritual. Pacificado e deixando no ambiente onde ele esteve o mundo no caminho de estar pacificado. Lembremos bem, quando tivemos aqui a exposição da Suzana e da Ana Cristina, e depois complementado pela Nádia, na obra A Caminho da Luz, que é uma obra que nós encontramos ali, Francisco Cândido Xavier, falando sobre a história da civilização. Quem quiser perceber melhor isso, a história do povo egípcio, a história do povo hebreu, quem quiser perceber melhor isso, pode encontrar lá a história do povo que reencarnou na Índia. Espíritos provenientes de outros ambientes, de outras casas do Pai, que evoluíram muito intelectualmente, mas em termos de amor, estavam ainda muito atrasados. Então eles foram recambiados para reencarnar na Terra. E o grande compromisso do povo da Índia foi a manutenção das castas.
Quem é nobre é nobre. Nasceu nobre, vai morrer nobre. Quem é pária, vai morrer pária. Em muitas situações de foro social, nós encontramos pessoas mudando a sua condição social. Ou estuda, ou ingressa por uma instituição, ganha o conhecimento e muda de classe social. Ou então se casa, consorcia-se, muda de classe social. Ainda hoje nós encontramos isso. Mas na Índia, ainda hoje vigora a questão das castas. Então, se eu acho que o meu irmão não é igual a mim, que o sangue que corre nas veias dele é diferente do meu, nós somos diferentes. Diante de Deus eu sou um abençoado e ela é uma degenerada. É assim que eles pensam. Então, quando a mensagem da tolerância, a mensagem da não violência, ela nos chega falando de paz, é a altura em que nós fomos buscar justamente, poderíamos trazer aqui outros exemplos dentro do cristianismo, mas optamos para trazer um exemplo fora do cristianismo, demonstrando que a palavra de Deus, que a mensagem do amor, ela se encontra em todas as filosofias nobres. Em todas as filosofias nobres. E Gandhi, como grande pacifista, como uma grande alma serena, dócil, afável, que veio promover a paz. Tudo perfeitamente em consonância com a mensagem de Jesus Cristo. Então nós gostaríamos de encerrar dizendo que a paz que nós esperamos, a paz que nós tanto queremos, a paz que nós tanto buscamos, ela começa na gente. Ela começa dentro de nós. Ela começa no nosso dia a dia. Ela começa na nossa serenidade, na nossa doçura, na nossa consciência da necessidade de nos acalmarmos, de nos asserenarmos, de não saltarmos em direção ao outro, por vezes naquele ímpeto de agredir ou de desforra. A paz do mundo começa em mim. Começa em você. Começa em todos nós. E se nós quisermos perceber a grandiosidade do nosso Senhor Jesus Cristo diante da violência, é a altura em que na semana que vem nós vamos refletir Jesus, como é que agiu Jesus perante a violência. Que o Cristo nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça, permitindo-nos viver essa proposta de não violência no nosso dia a dia. Na página 14. Pegue a estrela
blame, blame wrong. Vamos orar. Mergulhados que nos sentimos nessa psicosfera de paz, de harmonia, em que somos convidados, em que respiramos os ares natalícios pelo mundo afora, em que sentimos uma profunda necessidade de sentirmos Jesus mais junto dos nossos corações, uma vez que Ele se encontra sempre conosco. Mas as nossas lutas, o nosso burburinho do dia a dia, parece que nos deixa distanciados, por vezes perdidos, necessitando recordar suas lições para conservarmos a nossa paz. Senhor Jesus, doce amigo de todas as horas, carpinteiro da nossa paz, escultor da nossa alegria, modelo e guia para todos nós. Aqui estamos para te agradecer, Senhor, a noite de harmonia e de paz que nos concede depois de mais um dia de trabalho. Te agradecemos o pão, a família, os amigos, a saúde, a fé, a alegria. E rogamos-te, Senhor, por todos aqueles que na condição de nossos irmãos sentem-se ainda distanciados desses valores. Oramos por aqueles que carecem o pão material de cada dia, aqueles que não têm trabalho, que não têm como ganhar honestamente o seu pão. Oramos por aqueles que, portadores de enfermidade, não têm apetite, não têm vontade de comer, apesar de todo banquete que lhes coloque à frente. Oramos, Senhor Jesus, por aqueles que privam o pão de outros irmãos através das suas ações infelizes. Oramos por aqueles que se encontram solitários, distanciados ou sem família, ou aqueles em que, entendo, encontram-se de mal, sem qualquer vínculo com seus laços consanguíneos. Oramos, Senhor Jesus, por aqueles que não se encontram ou não se sentem saudáveis neste momento, os que estagiam nos hospitais, nas clínicas, nas casas de saúde, nos hospícios, nas penitenciárias, por aqueles que se preparam, Senhor, para esse ou aquele tratamento, para a cirurgia, para a químio, para a rádio, seja o tratamento que for. Oramos, Senhor Jesus, pedindo por aqueles que se distanciaram da sua soberana luz, aqueles, Senhor, que afirmam-se materialistas, ateus,
os que alimentam as ideias do suicídio, de abandono da vida terrena. Oramos, Senhor Jesus, por aqueles que fomentam a dor, a guerra, a violência, em todas as suas formas e maneiras. Pedimos-te, doce amigo Jesus, pelas famílias, na sua grande maioria que não são espíritas, mas que procuramos atenuar as suas dores e as suas lutas do pão material. Confere-lhes também, Senhor, a sublime fé em Deus, para que não se afastam das vontades de Deus, da vontade do Pai. Ó Senhor, abençoe aqueles que nos buscam envolvidos em processos obsessivos, os que perderam a alegria, os que se desesperaram diante da partida de um ser querido para o mundo maior. Querido amigo Jesus, diante da sua proposta de doçura, de paz e de renovação, usa nossos talentos, ainda que pequeninos, que imperfeitos, a fim de nos fazermos melhores diante de nós, diante do próximo, enfim, diante de Deus. Guarda-nos sob as tuas bênçãos. Permita que, ao retornarmos aos nossos lares, levemos esse magnetismo de doçura e paz que vigora em nossas almas. Afasta-nos de todo mal, pela nossa ação no bem. Hoje e sempre fica conosco, Senhor Jesus.